Muito bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais um vídeo e hoje nós vamos falar do último capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. Você sabe o poder da oração? Ela é um meio de comunicação mais eficiente entre Deus e o homem. Mas, analisado ceticamente, algo comum nos grandes estudiosos que se acham autossuficientes, eles dizem que a oração é uma perda de tempo. Mas o fato é que o poder de uma oração transcende a lógica racional humana. Ela é a nossa maior arma. Nossas orações têm muito poder. Paulo, ao finalizar sua carta aos Colossenses, no versículo 2 do último capítulo, recomenda a dedicação daquele povo em oração. Paulo mesmo precisava das orações dos irmãos colossenses. Ele estava na prisão por causa da pregação de Jesus. Entretanto, ao invés de pedir orações a favor de seus grilhões, ele pensava numa coisa mais urgente: a pregação da palavra de Cristo. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Está lá nos versículos 3 e 4 desse último capítulo. O apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, destaca a importância de uma vida de oração e cuidado que necessitamos ter na obra do Senhor. No versículo 5, ele deixa uma recomendação muito importante para o evangelismo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades, escreveu o apóstolo. Ele nos mostra que devemos ter sabedoria para sermos beneficiários para com o próximo. Um cristão deve ser agradável e prudente e não um chato. Não é mesmo? O evangelismo não deve ser uma bandeira ideológica. Não devemos portar como uma torcida ou como um partido político. Devemos portar como mensageiros de boas novas de salvação, sempre solícitos para com os que precisam. Jesus sempre foi agradável e simples. Ele vivia no meio dos humildes, mas também circulava junto aos ricos. Todavia, o seu primeiro encontro do dia era com o Pai. Ele buscava sabedoria do céu através de suas orações. Essa sabedoria era para manter seu ministério de amar a todos, perdoar e salvar. Existe um versículo muito usado pelos cristãos mais ortodoxos. Está lá no Salmo 1:1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muitos que não sabem nem o significado da palavra escarnecedores criam uma segregação com as pessoas que não fazem parte de sua igreja. Trata-se de um erro muito grande. Não podemos ser desagradáveis, cuja presença provoca aversão. Também não podemos nos adaptar conforme o ambiente. Jesus comia com os pecadores, mas não comungava dos seus pecados. Alguns fariseus e escribas o seguiam, mas ele não se tornava como eles para conquistá-los. Jesus simplesmente fazia a vontade de Deus, enquanto sua vida era um constante convite: segue-me. Cristo aproveitava cada oportunidade que surgia. Para a mulher samaritana, ele foi o homem sedento. Para a mulher adúltera, ele foi o juiz compassivo. Para Nicodemos, o mestre noturno. Para as multidões famintas, ele foi o cozinheiro do deserto. Para Zaqueu, ele foi o conselheiro de finanças. Jesus sabia exatamente como deveria responder a cada um, como está no versículo 6 desse capítulo. Ah, mas Jesus era sábio. Nós não temos condições de termos essa sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria,
peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, a ser-lhes-á concedida. Tiago, capítulo 1, versículo 5. A partir do versículo 7, desejando minimizar as preocupações do povo de Colossos, Paulo envia Tíquico e Onésimo como portadores da carta. Tíquico era um discípulo de Paulo e Onésimo um escravo que havia fugido do seu senhor e convertido, conforme veremos quando estivermos lendo a carta a Filemon, lá mais adiante. E aí eu conto com você para que possa ler comigo, ok? Paulo podia ter segurado esses dois irmãos amados com ele, pois seriam úteis, porém ele se preocupou mais com o povo de Colossos do que consigo mesmo, e assim enviou os dois. Muitos querem cargos nas igrejas, porém rejeitam quando tem que levar recados. Eu não sou menino de recado. Uma das funções mais honrosas na igreja é aquele que leva e traz informações para a manutenção de uma cerimônia. Para finalizar, Paulo relata vários líderes daquela igreja e traça as suas recomendações. Ter a responsabilidade sobre um ministério requer disciplina, altruísmo, organização e amor. É muito fácil ser amoroso quando se está bem. Agora, ser amoroso estando preso é uma outra história. Paulo termina a carta assim: Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Versículo 18. Não se importe com os letrados que acham que oração é coisa de retardado. Ore por eles também e sinta a presença efetiva de Deus em sua vida. Antes que eu me esqueça, escarnecedores são aqueles que zombam. A igreja está cheia deles e você se assenta com eles nos cultos, nas festas, nas congregações, nas confraternizações, nos congressos. Estão cheios de escarnecedores que zombam da sua vida, da sua roupa, da sua voz, da maneira como você fala, da maneira como você porta, que fala de você quando vira as costas. Esses são os escarnecedores, não necessariamente quem não está dentro da igreja. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.